E para onde vieram os japoneses, as cidades? Estado de São Paulo, a gente já falou, porque tem uma questão intimamente ligada aí com a cafeicultura. Mas a gente vê algumas cidades no estado de São Paulo onde se concentraram os japoneses, né? Por exemplo, na região do litoral, não é? Lá na minha cidade de Bastos, aqui região de Mogi, enfim. No Paraná a gente tem também, no último IBGE foi divulgada a cidade com maior índice de amarelos em autodeclarações para o IBGE, para o censo, foi a cidade de Açaí. Açaí. Ganhou por pouquinho de Bastos. Bastos ficou em segundo ali na porcentagem, claro, né? Mas eles começaram a focar em alguns lugares por aqui, né, seu Eike? Você sabe dizer aqui, citar algumas dessas cidades? Bom, pelo que eu li, tem a Promissão, é considerado também Sim. terra natal dos japoneses, né? Sim. Ainda tem monumentos, comemorações, em todas as datas comemorativas dos japoneses aqui no Brasil. E, bom, Bastos. Sim. Bom, mais recentemente, Mogi, Mas a gente viu outro dia? Tem a Registro. Dona Lídia. Registro. Outro dia eu estava vendo que tem bastante também japoneses no Pará. E daí foge totalmente aqui do nosso eixo de São Paulo. Terceira população. Mas por quê? Nipo-brasileira. Juta, né? A pimenta. Depois que foi... Por conta da pimenta? Primeira imigração aconteceu no estado de São Paulo, mas depois, em 1928, por aí, também tem imigração lá no norte, no Amazonas, e depois também lá em Tomé-Açu. Nossa, que interessante. E lá eles prosperaram com a pimenta do reino, né? Sim. E também no Amazonas foi a juta mesmo, que foi um produto que deu sustento econômico ao Estado, inclusive, né? Durante período antes da guerra. Sim, que interessante. Aí, professor, a gente chega depois de alguns anos, já no momento da Segunda Guerra, em que a situação dos japoneses no Brasil começa a se agravar. Conta pra gente aí dessa época da história. Eu queria acrescentar um aspecto curioso que a senhora Lígia mencionou, que é desse interesse dos japoneses em cultivarem, né? Então eles vieram de fato para cá, para o Brasil, para cuidar da plantação de café mais rapidamente, e quando a gente olha os trabalhos que foram feitos, né? A esposa, me foge agora, do ex-presidente Fernando Henrique, Ruth Cardoso, obrigado. A Ruth Cardoso, ela fez um trabalho muito interessante, porque ela fez um trabalho em que ela pesquisou quanto as pessoas ficavam nas fazendas. Sim. E ela identificou que as pessoas ficavam pouco tempo, né? Assim, 2, 3 anos, depois as pessoas já saíam e começavam a trabalhar nas suas próprias agriculturas, no seu próprio cultivo. Sim. E a partir disso, a partir desse momento, os descendentes japoneses passaram a ser os grandes cultivadores, né, de vários produtos agrícolas brasileiros, porque o brasileiro, de fato, não tinha, né, essa aptidão, esse interesse. Então, a parte da economia brasileira na agricultura, esse que nós chamamos de cinturão verde, às vezes, né, da contribuição dos japoneses, começa já daí. Logo depois que vem para a agricultura, toda a parte de produção agrícola começa a ser incentivada, inclusive na culinária mesmo brasileira, que a introdução de alimentos, né, vegetais que não eram tão comuns aqui no Brasil, passa a ser uma contribuição. Então, alho, cebola, outros vegetais passam a ser aqui produzidos pelos descendentes japoneses e passa uma economia importante. Então, essa distribuição pelas regiões tem a ver com onde era possível plantar. Sim, e sabe que tem alguns desses frutos aí, enfim, de vegetais e até de frutas também, que vieram do Japão com os japoneses, né? Sim. Por exemplo, lá em Bastos a gente teve o primeiro pé de poncan, uma espécie de mexerica, né? Poncan que veio com a família Toyoshima. Tem alguns outros, sim. Tem alguns outros, vocês sabem citar aí? Não. Maçã, né? Aqui. Maçã, caqui, olha só que legal. Pêssego, né? Lá em... Verdade, olha aí. Até hoje é Fuji, né? É Fuji. Verdade, maçã Fuji, olha aí. Bem lembrado. Mas agora... Família Toyoshima? Família Toyoshima. A família Toyoshima que levou o primeiro pé de poncan, que trouxe o primeiro pé de poncan para o Brasil e foi plantado lá em Bastos. Hoje, na beira do Rio São Francisco, lá no Pernambuco, tem muitos japoneses plantando muitas frutas, né? Sim. Umas uvas, assim, muito bonitas, aquelas uvas gigantes. Sério? Né? Putz, tudo feito lá na região lá de Pilar do Pernambuco. Sul.
Pilar também tem, né? Que bacana. Moscate, né? É isso, nossa, que maravilha. Bem doce, né? Então o hoje, japonês faz, né? Aperfeiçoamento agrícola. Muitas frutas. Moscato foi desenvolvido no Japão e trazido para cá. Muito interessante. Agora, mais recentemente, a gente tem também a carne bovina japonesa que está aí. Wagyu. Exato. Dá para pegar um gancho da moscate. Hoje, né, ou atualmente, tem um vinho japonês de moscada, da uva moscate, que é premiado internacionalmente. Então, ninguém pensa em vinho japonês, né? Mas o vinho japonês feito com essa uva é premiado Que internacionalmente. interessante. As pessoas pensam em vinho italiano, vinho francês. Tem vinho japonês. Tem o vinho japonês também. Mas voltando aqui para nossa trilha da história, quando começou ali já o momento da Segunda Guerra, o meu amigo Mário, ali a situação dos japoneses começa a se agravar um pouco mais, né? Essa já é mais a sua especialidade aí, o trabalho do seu documentário, a partir deste momento, né? Conta pra gente qual foi o cenário naquele momento. Vou pegar uma cola com o professor também aqui, porque tem muito a ver com essa questão de relação internacional. Sim. E principalmente aproveitar aqui a sua audiência, o convite aqui da Jovem Pan, né, no seu comando, com o prestígio do telespectador, para falar desse momento que está sendo também revisado na história, que é justamente esse período que a gente vai abordar agora, que é a Segunda Guerra Mundial, né? O rompimento das relações diplomáticas, quais foram as consequências para os imigrantes japoneses. Foi brutal, né? Sim. Uma situação que o povo japonês que veio para aqui para cultivar e já estava contribuindo para o abastecimento, para o aperfeiçoamento agrícola, não só do estado de São Paulo, Paraná, Belém, Pará e por aí vai, mas ele foi considerado um inimigo em função dessa realidade da época, né? O Japão se tornou inimigo, né? Junto com a Alemanha e a Itália, e aqui o pobre do lavrador foi transformado num inimigo nocivo aos interesses nacionais. Então, a partir daquele momento, ele começa a ser tratado como inimigo e toda uma restrição, uma série de cerceamento de direitos começa a ocorrer, como a proibição do idioma, né, a aglomeração, 3 pessoas não poderiam falar. Os jornais em língua japonesa foram proibidos, foi proibida toda aquela comunicação que era importante para a difusão da informação. Bandeira. Bandeira. Podia ter bandeira. Quando a gente fala de aglomeração, estamos falando de coisas simples como casamento, velório, gincanas poliesportivas, que é bem tradicional, um dokai, que você correu bastante lá na sua cidade, né? E por aí vai, a locomoção com salvo-conduto. Então, naquele momento, aquelas famílias que estavam aqui para conseguir um montante para poder voltar, ele é totalmente sufocado, né? Por uma questão não só geopolítica, mas por um momento do Brasil que estava vivendo uma ditadura. Que isso é sempre importante trazer, que é pouco falado na história, que a gente estava vivendo na época do Estado Novo. Exato. Né? Então, toda uma legislação, né, professor, ela é criada justamente para legitimar aquilo que a gente traz à tona agora, que é a perseguição política e a repressão aos imigrantes japoneses no Brasil.